Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 46. Quarto andar, Barcarola de espuma. No dia seguinte, sábado, 24 de dezembro, 15. Eu finalmente estava me acostumando a controlar a túnel, e também a balançar o remo de forma adequada. A alegria em mim é tanta que até exclamei em admiração. Sabe, é realmente incrível que você conseguiu construir um barco tão majestoso como esse. Uma voz grave e ao mesmo tempo profunda soou do barco de médio porte ancorado bem à nossa direita. Ah! Você deveria ter visto ao vivo ontem como foi na Floresta do Urso. Nós tínhamos 2 jogadores de machado conosco, então a coleta de materiais não demorou nadinha. Mas então, lógico, nós focamos em madeira normal, então não é nada de se gabar. A voz pertencia a um homem enorme com uma grande cabeça raspada e de barba curta. Ele esteve praticando seu controle de barco até a tarde da noite, então sua habilidade com o remo era impressionante. Mas aí, pegou fila na casa do velho? Não, nós fomos os primeiros a chegar lá depois do guia ter sido lançado. Rapaz, te falar que os DKBS não gostaram nem um pouco de terem pego o segundo lugar da fila, chegando uns 5 minutos depois da gente. Ah, foram vocês que coletaram os dados da quest, não foi? Agradeço imensamente pelo trabalho duro de vocês. Naná, não foi nada demais. Eu respondi em voz baixa, me sentindo culpado pelo fato de que ainda estávamos encobrindo metade das informações relacionadas à quest. Ele sorriu para mim como se mostrasse que já sabia disso. O nome do homem era Ágil, e ele era o líder de um grupo de 4 homens que mantinham uma posição neutra entre os jogadores da linha de frente, onde a maioria participavam das guildas gêmeas da vanguarda, essa sendo a Dragon Knights Brigade, DKB, e a Incrad Liberation Squad, AUS. Ele e seus 3 companheiros com armas pesadas de mão dupla se sentaram na gôndola de médio porte, gôndola essa que tinha uma cor de um tom amarronzado bem leve. Devido à pressa à sua construção, o barco não tinha opções tal como o rosto em sua frente, mas as imponentes armas dos passageiros pareciam ser capazes de compensar essa falta. O nome Pequod era escrito em tinta preta no lado da embarcação. Eu não reconhecia a fonte desse nome, mas Asuna, que estava usando o capuz de sua capa vermelha no momento, sussurrou demonstrando já ter uma ideia. Pequod não é um nome muito otimista para um barco como esse. Ágil rugiu em risadas, e um de seus companheiros, carregando uma marreta de 2 mãos, resmungou: foi o que dissemos a ele. Asuna notou o ponto de interrogação gigante pairando sobre minha cabeça e se virou para explicar. Pequod era o nome do navio do capitão Ahab. Ele foi afundado pela baleia branca Moby Dick. E entendi, e por que você escolheu esse nome? Perguntei ao homem careca, que sorriu mais uma vez. Pense assim. Ele não vai poder afundar até lutarmos contra essa grande baleia branca. E olha só, pelo que eu escutei, não se tem baleias gigantes neste andar, somente uma tartaruga gigante. Ele apontou seu dedo grosso à nossa frente. A Túnel e o Pequod estavam atracados na entrada norte do Lago Calderá, que ficava no centro do 4º andar. O puro lago azul, com mais de 270 metros de diâmetro, cercado por penhascos retos, tinha de ser atravessado para se chegar na metade sul do andar. Em outras palavras, nós, no momento, estávamos aqui esperando neste local para participar de uma batalha contra um boss de campo que protegia o caminho à frente. No beta, aqui era a boca de um vulcão com um brilhante magma vermelho borbulhante que saía das várias rachaduras que tinha no fundo da caldeira. Agora que estava completamente cheio de água, o local em si era muitas vezes mais bonito se em comparação ao beta. Porém, eu de alguma forma, me sentia inquieto sobre lutar contra um boss utilizando um barco. Afinal, se o jogador que controlava o barco caísse na água, o barco não poderia ser mais manobrado. O som de um gongo interrompeu meus pensamentos. Esse som vinha de um sino de um dos muitos outros barcos parecidos com esse de Ágil que eu tinha elogiado momentos atrás. À frente e à direita de Túnel, estavam 3 gôndolas, com seus cascos pintados de azul e acabamentos de branco. O barco do centro era um de 10 lugares, o maior tipo de embarcação que Romolo poderia construir. Os outros 2 eram de 4 lugares, igual ao de Ágil.
Cada um tinha um espaço extra para um gondoleiro, fazendo assim, eles conseguirem ter 21 lugares ao todo. Como a cor azul sugeria, esses eram os barcos da Guilda Dragon Knights Brigade. À esquerda, estavam mais 3 gôndolas, desta vez, com seus cascos principais tendo uma cor verde musgo e suas laterais tendo um cinza escuro. Cada um dos 3 era de 6 lugares, logo totalizando 21 lugares no total, isso se considerar os espaços extras de gondoleiro das embarcações. Estes eram os barcos com a temática verde da Incrad Liberation Squad. No terceiro andar, cada guilda tinha 18 membros, então ambas devem ter aumentado em 3 ao chegar neste andar. Se caso eu não receba um registro de nomes da Argo, logo, eu não seria capaz de manter o controle de saber seus nomes e conhecer seus rostos. Procurei por Morte, o misterioso espadachim / usuário de machado de uma mão, aquele contra quem eu duelei na calada da noite. Porém, sua marca registrada, aquela espécie de coifa de corta de malha de correntes, não estava em lugar nenhum. Mesmo com toda essa força-tarefa que eles possuem, o mais incrível era que ambas as guildas tinham conseguido 3 gôndolas cada uma no período de um único dia. Levava 3 horas para construir um barco, então o último deve ter sido concluído pouco tempo antes do nosso horário de encontro neste local. NPC ou não, o velho Romolo deve ter realmente se esgotado de trabalhar 24 horas direto. Um barulho de gongo soou da embarcação mãe dos DKB, a maior gôndola presente entre a rede. O sino localizado na proa deve ser uma opção para embarcações maiores. A AUS demonstrou um sentimento de desgosto pelo que não tinham sido capazes de obterem para suas embarcações, enquanto que Lynch levantava a mão para parar o gongo intermitente até então e se dirigir à rede. Chegou a hora. Estamos prestes a começar nossa batalha contra o T-Biceps Archelon, o boss de campo do 4º andar. Nenhum de nós aqui tem experiência com uma grande batalha aquática a bordo de navios, mas não há nada a que temer. Como puderam ver em lutas contra monstros comuns, seus ataques quase são inteiramente absorvidos por nossas embarcações. É fácil para você dizer isso estando nesse barco gigante quase navio cruzeiro, né? Eu resmunguei mentalmente, enquanto ele levantava a mão direita no ar e a fechava em punho. Conforme eu havia explicado em nossa reunião de pré-batalha, os ataques de Archelon são bem simples. Desde que tenhamos cuidado com a direção em que suas 2 cabeças estão olhando, nós poderemos evitar qualquer tipo de ataque vindo dele. Iremos utilizar este gongo para sinalizar o timing de evasão, então por favor, mantenham seus ouvidos atentos ao som. Fujam quando o sino tocar. E novamente, as informações que você tem é resultado de nossas investigações, e, mais uma vez, eu resmunguei em retorno. Naturalmente, houve um preço a se pagar por tomar a frente de todos para obter este nosso barco primeiro, então como um membro dos jogadores da linha de frente, eu suponho que meu dever seja continuar seguindo em frente e aprender tudo o que eu poderia aprender. E se também eu pudesse dizer, seria ótimo se a gente estivesse em cargo de atacar a frente do boss, mas infelizmente, essa posição ficou para a Dragon Knights Brigade e a Incrad Liberation Squad. Nesta batalha, os grupos menores, eu e Asuna e o grupo de ágil, atacariam os flancos do boss, que eram virtualmente impenetráveis graças à casca grossa da criatura. Vamos! Comecem a se mover. Façam a formação quando o boss aparecer. Frota Dragon Knights, avante! Lid gritou, apontando seu braço direito para frente. A embarcação mãe dos DKB, Leviathan, e suas 2 escoltas começaram a se mover. Kibao rosnou para seus companheiros de guilda no seu lado esquerdo, não querendo ficar para trás. Bora lá! Vamos indo também! Liberation Squad, todos os barcos a toda velocidade. Com um aí, Sir. De reposta, o timoneiro do barco chamado Unleash, remou para frente, seguido de seus consortes logo atrás. E, acho que chegou a hora da gente ir. Eu falei, totalmente desprovido de vitalidade, enquanto Ágil sorria e socava o ar com seu punho pesado. Vamos mostrar a eles que não estamos para brincadeira aqui. Seu trio de companheiros rugiram em aprovação, e Asuna acenou com a cabeça silenciosamente, mostrando estar completamente séria. Essa situação me deixou deslocado de cena, então acabei também levantando minha mão em um ângulo sutil e soltando um simples "ó" para me juntar a eles.
O boss de campo do quarto andar era um monstro aquático enorme chamado T-Biceps Archelon, e sendo fiel ao seu nome, era uma antiga tartaruga de 2 cabeças. Ela tinha 3 ataques. Um ataque de mordida de ambas as cabeças. Um golpe dado na água que partia de suas nadadeiras laterais. E uma investida usando seu grande corpo de 20 metros. Como Linda havia nos tranquilizado, os ataques de mordida e de suas nadadeiras não eram tão fortes assim, então deixar os barcos absorverem o dano se necessário era uma opção bem válida. O verdadeiro problema era o ataque de investida, que provavelmente somente ele seria o suficiente para emborcar nossas embarcações se caso nos atingisse. De acordo com a informação de Lynch, um barco emborcado se recuperava automaticamente após 30 segundos, porém, dentro desse tempo, a tripulação não tinha outra escolha a não ser se segurar nele, deixando-os vulneráveis a mordidas e golpes de nadadeiras da tartaruga. Felizmente, alguns segundos antes do boss começar a querer usar uma dessas suas investidas, ambas as cabeças iriam apontar para a mesma direção. Se conseguirmos visualizar esse movimento e nos certificarmos de evitar ficar onde as cabeças estão olhando, então não deveria ser difícil de evitar o ataque. Bvong, bvong. O sino do Leviatã soou, e Lynch gritou. Saiam. Esquivem. Bem em frente do boss, 4 gôndolas se dividiram para a esquerda e para a direita, evitando a posição diretamente em frente ao Archelon. Nós estávamos no flanco esquerdo da tartaruga, mas mesmo assim eu recuei a Tilnel por precaução. Um momento depois, as cabeças dracônicas do Archelon se levaram no ar, e seu volume de 20 metros de comprimento se rasgou indo em frente. Gotas de água caía sobre nós como se estivesse na verdade chovendo, e as ondas feitas por este ataque balançavam o nosso barco violentamente. Eu levantei o remo para conseguir equilibrar o barco enquanto olhava em volta. Nenhum dos outros barcos tinha virado. A barra de HP do boss já estava quase na sua metade, e neste ritmo, a batalha acabaria em menos de 20 minutos. Eu locomovi a Tilnel para a nova localização do Archelon, e Azuna se voltou para mim, com sua rapieira em mãos. Ei, que tipo de boss tinha aqui no beta? Bem, ainda era uma tartaruga, mas estava mais para um jabuti gigante. Ele era muito resistente, porém lento. E também não lembro dele nos dar muitos problemas na luta. Acho que ele deve ter sido substituído junto de todo o resto quando decidiram encher o andar de água. Bom, provavelmente, digo, eu esperando, todas as portas das construções da cidade agora começam no segundo andar, diferente do voo. Uma das gôndolas de 6 homens da AUS passou a toda velocidade, balançando a pequena Tilnel como consequência violentamente. Enquanto eles passavam por nós, um dos tripulantes soltava, nem o grandioso Beater pega o Elia de hoje, rapaziada. Segundos após a Tilnel parar de balançar, Azuna de pé na proa disse indignada, qual que é a deles? Essa formação foi ideia sua para começar. Esquece eles, calma. Desde que a gente fique nos lados do boss, nós não vamos precisar nos preocupar com o barco ficando danificado. Eu consolei minha parceira, nos movendo de volta à posição no flanco esquerdo do Archelon. Os ataques e danos causados ao boss eram mais efetivos nas cabeças, onde os DKB e os AUS mantinham 2 barcos cada. O terceiro barco de ambas as guildas estavam na cauda, que também sofria algum tipo de dano, só que bem menos. Essa era a nossa formação que foi definida antes de iniciar a raid. Nós e o grupo de ágil tivemos de pegar os lados, que basicamente era uma escura e reluzente parede do casco da tartaruga. Nem mesmo a Chivalric Rapier mais 5 de Azuna conseguia reduzir o HP do boss por causa desse casco. Eu a assisti disparar um Paraleustin, uma Sword Skill de 2 golpes, por pura frustração, até que usei a outra metade do meu cérebro para se envolver em algum tipo de pensamento ocioso. As últimas etapas da quest de construção de barcos não foram mencionadas no guia de estratégia da Argo quando o mesmo foi lançado no meio-dia de ontem. Isso por conta da natureza desconhecida da força de Nuxa e também da rivalidade feroz entre as 2 principais guildas da vanguarda. Quase que houve uma guerra em pleno céu aberto um pouco próximo ao acampamento dos Elfos da Floresta no terceiro andar, entre os DKB, que escolheram o lado dos Elfos da Floresta na quest de campanha, e a AUS, que se aliaram com os Elfos Negros. Meus argumentos não serviram de nada na ocasião e quase tivemos violência de jogador caindo para cima de jogador.
E só foi graças à poderosa cavaleira Kismel, que os dois lados guardaram suas espadas. Após alguma discussão, ambas as guildas concordaram em manter a quest de campanha de Aincrad em espera, evitando assim um colapso da linha de frente. No entanto, a última parte desta quest de construção de barcos parecia estar relacionada com a campanha. Se divulgarmos essa informação, eles podem teleportar de volta ao terceiro andar para assim recomeçar a quest de lá. Então nós tínhamos que garantir que as duas guildas não entrem em conflito entre si. Portanto, depois de discutir com Asgo, Asuna e eu decidimos não soltar quaisquer conexões da quest com os Elfos Caídos. Porém Lind e Kibao não estavam liderando suas guildas só para se mostrar. Era altamente provável que eles descobrissem a continuação da quest por conta própria, e se isso acontecesse, não havia nada que pudéssemos fazer. Mas então, de novo, com os números de membros que eles têm, embarcações enormes e, aparentemente falta de habilidade no manuseio de seus barcos, provavelmente eles nem mesmo terão sucesso em perseguir o enorme barco da associação. Era fato que a competição entre as guildas acelerava o nosso progresso dentro do jogo. Mas a falta de qualquer tipo de força que se impunha a essas duas, se caso a competição deles cruzasse essa linha momentânea até agora saudável, fazia um pensamento aterrorizante me possuir só de imaginar. Precisávamos de uma terceira potência. Poderia ser em pequena escala, mas que seja com influência e qualidades de liderança suficientes que nem mesmo Lind e Kibao pudessem ignorar, algum tipo de elemento fundamental que aumentasse o valor da força da linha de frente como um todo. Atualmente, o mais próximo dessa terceira potência era Ágil, o guerreiro de machado, no momento lutando no lado oposto do casco da tartaruga gigante. Mas ele e seus três amigos pretendiam manter sua posição como uma força neutra e livre. E eles apenas se juntam em raids de batalha contra bosses de campo e bosses de andar. Além desses momentos, é difícil deles aparecerem. E a única outra pessoa com a capacidade de ser esse elemento fundamental era a Asuna, a usuária de rapieira, com sua brilhante rapieira cor de prata. Após a batalha contra o Infang, The Kobold Lord, no primeiro andar, eu a disse que ela poderia se tornar bem forte, e caso alguém em quem ela tivesse confiança a convidasse para uma guilda, o melhor seria não recusar. O motivo é por haver limite sobre o que um jogador solo poderia fazer neste jogo. Meu instinto sobre ela não estava errado, mas se eu pudesse estar errado em algo, seria no de ainda subestimar o grande potencial dela. Se Asuna se acostumasse mais e mais com este mundo e aprendesse mais sobre os sistemas de jogo e suas peculiaridades, ela facilmente poderia liberar uma guilda sozinha. E essa guilda poderia muito bem servir como uma terceira potência de equilíbrio para a AUS e a DKB. Entretanto, enquanto ela permanecesse comigo, com o jogador dito como Beater, ela sempre será considerada como uma exceção e evitada pelo grupo da vanguarda. Asuna nunca iria ser vista como nada além de uma jogadora obstinada, aparecendo onde lhe agradasse, dando a impressão que sempre estaria em busca de melhores itens, e de informações que valessem a pena para ela e somente ao seu benefício próprio. Considerando o bem das linhas de frente como um todo, e de Asuna como pessoa, então, talvez, acho que eu não deveria continuar sendo parceiro dela para sempre. Mas a existência da Chivalric Rapier, com seus status absurdamente bons, além de também da Crystal Bottle of Kalezo, que lhe concediam um espaço extra de skill, me enchia de um pavor inexplicável. Uma coisa é certa, eu queria priorizar a segurança dela acima de tudo, e para isso, acobertar essas informações era a prioridade. Sim, eu estava preocupado com o bem-estar dela, mas a verdade é que havia outra razão ainda maior, uma bem egoísta. Em algum lugar do meu coração, eu temia que ela chamasse muita atenção para si, e eventualmente, assumisse um papel de liderança na Kirito-kun. A barra está quase no vermelho. Eu voltei ao presente. Por cima da iminente e montanhosa concha do bíceps Archelon, poderia ser visto que sua segunda barra de HP estava prestes a se esgotar. Ele só tinha 2 barras. Neste ponto do jogo em que estamos, vários outros bosses mudaram seus padrões de ataque logo quando atingiram a zona vermelha de vida e, tendo isso em mente, empurrei o barco para trás só por capricho. No entanto, os 4 barcos que atuaram como DPSs principais desta rede, continuaram na frente das cabeças da tartaruga sem se importar muito com a barra vermelha.
Na verdade, agora eles estão atacando a tartaruga com mais fervor do que antes. Os jogadores alinhados ao longo das laterais das gôndolas de frente para a tartaruga desencadearam Sword Skills da esquerda para a direita, cobrindo totalmente as duas cabeças do Archelon em luzes coloridas. O medidor de vida após isso caiu ainda mais, agora abaixo da marca dos 10%. Pessoal, fujam! Saiam de perto dela! Eu escutei a Aju gritar do outro lado da concha da tartaruga. Eu já estava a uma distância segura, sendo capaz de ver a criatura tartaruga gigante. Suas duas cabeças, nadadeiras dianteiras e traseiras, e também sua cauda, se torceram contra os lados da concha. Eu nunca vi essa animação antes, mas eu sabia o que era. Cuidado, ela vai girar. Eu duvido muito que ela giraria com força o suficiente para voar como um certo monstro de um filme aí. Porém, por conta do gigante redemoinho que estava prestes a se formar, mesmo a maior gôndola acabaria emborcando, e se isso por sorte não acontecesse, ainda teria chance de embarcações se chocarem entre si, causando danos na rede como um todo. Entretanto, nenhum dos barcos das guildas recuaram, mesmo depois de nossos avisos. Eles provavelmente esperavam derrotá-la com a sequência seguinte de Sword Skills, porém a preparação do movimento giratório do boss aumentou a capacidade de defesa dele, então era difícil esperar que a barra final se esgotasse nesta possível última leva de Sword Skills. Kirito-kun, eles estarão em perigo caso fiquem lá. Asuna gritou. Somente isso já foi o suficiente para a minha tomada de decisão. Rapidamente, pedi para minha parceira se agachar e depois remei desesperadamente. Enquanto a Tunel rasgava as ondas espumantes, o corpo enorme do Archelon se mostrava estressado por conta da preparação do movimento. Se atacarmos e tomarmos toda a glória mais uma vez, isso só vai piorar ainda mais nossa reputação, eu pensei ligeiramente. Mas logo então mudei minha mente e empurrei o remo uma última vez com força. Tô nem aí mais. Eu ainda não pretendo desistir da minha função. O rosto vermelho em chamas na frente da Tunel golpeou a barriga da tartaruga gigante, um local que era realmente mais macio que a parte de trás, e a perfurou profundamente. Após um breve momento de silêncio, vapor começou a espirrar para fora de tudo que é a abertura de todo o casco da tartaruga. E logo então, todo um massivo corpo de Archelon inchou, em volta de uma luz azul, e explodiu. Quando ergui meus olhos para ver a listagem de call adquirido, loot dropado, e também, claro, o bônus de Last Attack, eu pensei, meu Deus, acabei fazendo de novo. Asuna se levantou da proa do barco e guardou sua rapieira dentro de sua bainha e, em seguida, olhou ceticamente para mim. Foi mal ter atacado desse jeito assim, mas parecia que a tartaruga iria usar alguma coisa muito ruim. Sim, eu sei, tudo bem. Mas o que você quis dizer com minha função? E, é claro que, seria a minha função como barqueiro digo, gondoleiro, né? Eu não sabia dizer se ela aceitaria essa simples desculpa minha, por isso evitei de falar, mas felizmente para mim, ela não pressionou muito por uma resposta, então eu só rapidamente guiei a Tunel para a saída da caldeira. Nós nos aproximamos dos jogadores da Dragon Knights Liberation Squad, que se mostravam estar irritados, chateados e com rostos severos. Isso claramente por conta de a gente ter derrotado o boss de campo. Porém, após um pequeno momento, eles acenaram para a equipe de ágil enquanto nos dava sinais de polegares com suas mãos, indicando para sair do lago. Com uma breve viagem pelo rio, nós chegaríamos a um pequeno vilarejo chamado Usco. Sabe, eu acabei notando uma coisa. Eu comecei a falar a Asuna. Ao olhar para ela, pude ver que ela estava claramente em profundo pensamento, pois demorou alguns segundos para se virar e responder de volta. O quê? Ah, não é nada tão sério, mas é que eu notei que viajar de cidade para cidade neste andar não é tão fácil. Nos andares anteriores, nós podíamos correr o caminho todo sem se preocupar com nada, mas aqui, a gente só tem a opção de nadar ou remar. Verdade. Além de que, monstros podem aparecer do nada querendo nos atacar, mas certamente, as pessoas que vierem fazer turismo ficarão satisfeitas apenas com rodovia mesmo. É muito gratificante passear por aquela cidade. Por falar nisso, como será que a Argo-san se locomove pelo andar? Pois é, acho que nem mesmo ela vai ser capaz de deixar a cidade principal do andar desta vez.
Killboy, nada de me subestimar, ouviu? Eu não tô te subestimando, mas, é o quê? Uma voz familiar soou no meu ouvido que definitivamente não deveria estar aqui presente. Por causa disso, eu quase caí do barco. E como resultado de eu perder o equilíbrio, o remo balançou e, consequentemente, a gôndola também. Asuna, que estava na proa, abruptamente teve que recuperar seu equilíbrio e se virou mostrando estar surpresa. Viajando à esquerda da túnel, na mesma velocidade, estava a face inconfundível da Argo Terrat. Ela não estava nadando, mas também não estava em um barco. Ela estava deslizando na superfície do rio como se fosse um inseto Jesus. Que droga é essa? Você se tornou uma aprendiz daqueles ninjas idiotas da Fuma Ninja Force. Nhaa, como se isso fosse possível. Na verdade, eu encontrei esses bebezinhos aqui na cidade. Ela então levantou seu pé direito para nos mostrar algo, enquanto continuava a deslizar ao longo da água somente com uma perna. Em vez de suas botas normais, ela estava usando umas sandálias equipadas com pés de pato de madeira que aparentavam ser muito leves. Sem dúvida, era um item que dava ao jogador a capacidade de correr sobre a água. Que eles vendem isso? Qual que foi o sentido de passar por todo esse perrengue de construir um barco, então? O negócio é que o item requer uma quantidade absurda de agilidade só para poder equipar, além de também, para utilizá-lo, você ter que abaixar seu peso máximo tanto quanto possível. Tente aumentar até mesmo um pouquinho o peso do seu avatar e aprecie você caindo fácil na água. Não tem como lutar usando esses bebês, infelizmente. Ah, mas não parece que você tirou muitas peças do equipamento que você normalmente usa. Eu fiz um comentário, e tentei olhar em soslaio para ela. Do pouco que eu poderia conseguir ver, é que ela ainda usava a sua familiar capa com capuz, que por sinal, não parecia ser nada leve se em comparação ao normal. O rosto da rata se enrugou em um sorriso, com seus bigodes pintados se contraindo. É assim que se parece para você? Olha, nunca se sabe, eu posso estar usando nada aqui embaixo. Ah, sério. Eu comecei a virar minha cabeça para verificar se era verdade, mas senti um olhar infligindo danos perfurantes na minha testa, vindo do banco da frente do barco, que me fez pensar duas vezes. Argo soltou uma risada novamente, e Asuna limpou sua garganta para fazer uma pergunta. Argo-san, gostaria de ir para a próxima vila com a gente. Nós temos um assento livre. Oh, valeu. Aceitarei com todo prazer. O Terrat saltou sem perder tempo na gôndola e se sentou no banco de couro logo atrás de Asuna. As duas garotas logo abruptamente começaram a sussurrar uma para a outra. Enquanto eu aumentava o ritmo da gôndola, eu murmurei para o velhote Romolo silenciosamente. Vovô, você deveria ter nos dito desde o começo que uma gôndola de 2 lugares na verdade são de 3. Se a cidade de Rovia é a capital das águas, então Usco seria uma aldeia flutuante. A vila era repleta de várias cabanas, com passarelas e espaços abertos, sendo segurados por troncos semelhantes a balsas, que flutuavam e rangiam no centro de um lago em formato de lua crescente. Agora era certamente uma vila mais charmosa se comparado com a pequena, simples e sem graça vila do Beta. Porém, é provável que eu sinta cinetose caso eu passasse muito tempo por aqui. Mas, claro, o enjoo de movimento era relacionado a uma extensão do nosso sistema auditivo, conhecido como labirinto, então o fato de que os sinais de movimentação estavam contornando esse labirinto e, na verdade, levando diretamente para o nosso cérebro, poderia significar que não poderia haver cinetose aqui. Nós paramos a túnel na doca da beira do vilarejo e atracamos, e depois seguimos indo em direção ao centro do povoado onde existia o único restaurante da aldeia. Embora ainda fosse bem cedo no dia, certamente nós seríamos permitidos a brindar em comemoração ao nosso trunfo sobre a derrota do boss de campo deste andar. Argo, que caminhava mais à frente, havia tirado seus pés de patos ficando descalça. Nesse momento, eu afastava dela o meu olhar com todas as minhas forças enquanto caminhava nas passarelas flutuantes de madeira. Com o tempo, chegamos a um restaurante com uma temática tropical. Claro, ainda não havia outros jogadores sentados no terraço aberto de frente para o lago.
Depois de sentar no assento especial no centro do estabelecimento, pedir bebidas e aperitivos para a garçonete e NPC com roupas reveladoras, eu me inclinei para trás na cadeira de vinho e me espreguicei. Ah, finalmente terminamos metade do quarto andar. Você diz finalmente. Como se não tivesse sido apenas 3 dias desde que chegamos aqui. Nós estamos a um ritmo muito mais rápido se comparar com o segundo e o terceiro andar. Apontou Asuna. Que? Sério. A gente chegou neste andar dia 21 de dezembro, então é 22, 23, 24, você tá certa mesmo. Você ainda não tem idade suficiente para ficar caducando, Keyboy. Eu me virei para Argo mostrando um sorriso e respondi em retorno, nunca se sabe, vai que no mundo real eu seja um homem já de idade que gasta toda a sua aposentadoria desfrutando de uns bons MMORPGs. Então terei de começar a te chamar de King Gramps. Me perdoa. Sério, por favor, não faça isso. Enquanto conversávamos tranquilamente, uma bandeja de coquetéis coloridos veio à tona. Nós brindamos e depois bebemos metade do suco com aroma de lixia, até eu exalar uma respiração longa. Logo quando comêssemos alguma coisa, eu estaria pronto para andar até a pousada mais próxima, entrar no quarto e ir dormir, porém havia negócios para se resolver. Eu balancei a cabeça para entrar no humor apropriado à ocasião. A DKBAs estarão aqui muito em breve, então nós deveríamos pegar todas as quests da vila e começar com as mais fáceis. Ontem tínhamos terminado todas as missões curtas de Rovia, não considerando a carpinteiro naval de outrora, enquanto as guildas estavam ocupadas construindo suas gôndolas. Esse tempo nos rendeu uma quantidade considerável de ESP, mas óbvio, nós estávamos bem acima do nível adequado para esta área, então não foi o suficiente para um up de level. Provavelmente chegaríamos ao par com mais 2 ou 3 quests deste vilarejo, então eu deveria pelo menos almejar chegar no próximo nível antes de ir dormir. Esse era um pensamento bem normal, mostrando claramente o que eram os desejos de um jogador de MMORPG. Asuna e Argo se entreolharam e logo falaram uma de cada vez. Eu não sei do grupo de ágil, mas as grandes guildas estão voltando para a cidade por hoje. Portanto não há necessidade de apressar as missões desta aldeia, Keyboy. Eles vão voltar para Rovia. Eles deixaram alguma quest para trás? Eu falei, confuso. As duas garotas piscaram para mim em surpresa com olhos sutis. Então, você não foi convidado, Kirito-kun? Convidado para o quê? Não fique triste, Keyboy. Estaremos aqui com você. Triste com o quê? Você não tinha acabado de dizer que dia que era hoje. Você tá dizendo, 24 de dezembro. Eu falei casualmente e então franzi a testa. Alguns dias atrás, me ocorreu que um dia especial estava chegando. 24 de dezembro, um dia antes de 25 de dezembro. Sim, é véspera de Peraí, vocês estão falando do Natal? É por isso que a DKBAs estão voltando? É por causa disso que eles estavam com tanta pressa para derrotar o boss de campo. Eu disse, espantado. As garotas assentiram juntas, mostrando olhares simpáticos. Mas o que Asuna disse a seguir, foi simplesmente uma frase para se sacudir o planeta Terra inteiro. Sim. Olha, hoje à noite as duas guildas estão juntas organizando um evento de festa de despedida de Natal. Que festa, juntas quer dizer que eles estão agora, mas o quê? Meu grito como é que pode? Se transformou em uma explosão sônica que partiu o lago em 2 e sacudiu Usco inteira em um terremoto de magnitude 7. Pelo que escutei mais tarde, a festa de despedida de Natal iria ser um evento luxuoso, livre para qualquer um participar, com várias coisas para comer e beber, sendo realizado na praça do portal de teleporte de Rovia, começando às 5 horas no dia da véspera de Natal. Eles não foram muito a fundo no anúncio desse evento, com quadro de avisos e panfletos. Eu teria notado se tivessem feito isso, mas mesmo sem isso, eles conseguiram atrair quase 200 não-jogadores das linhas de frente, apenas através da voz. Mesmo considerando que é um primeiro grande evento público dirigido por jogadores, além de também ter a mudança imprevisível de clima do jogo no horário da festa, certamente, o evento acabou sendo um grande sucesso.
Além da comida preparada pelos organizadores, alguns comerciantes montaram seus carrinhos de comida próprios, e houve até mesmo uma jovem ferreira que montou seu estande para reparo de armas. A ideia partiu da AUS, aparentemente como uma maneira de fazer bom uso de todo o caranguejo, camarão e carne de urso que eles acumularão em missões. Chamar isso de festa de Natal atrairia a atenção de outros jogadores e aumentaria a avaliação da população para com a guilda, além de também servir como uma boa oportunidade de recrutamento. Quando a DKB soube disso, os membros logo tentaram montar um evento concorrente, e após muita discussão sobre o uso da praça de teleporte de Rovia, os dois grupos decidiram fazer as pazes e organizar a festa em conjunto. Bom, suponho que eu deveria estar feliz por eles conseguirem fazer um evento desse tipo juntos, mas chamar de despedida é um pouco estranho. Essas festas de despedida não serviria mais para incentivar pessoas antes de competições ou até mesmo para começar algo novo. E tipo, não seriam feitas para outro alguém? Parece meio presunçoso da parte deles se considerar que eles são os organizadores do evento, e estão indo para a Torre do Labirinto explorar. Eu resmunguei enquanto bebia o resto do suco de lexia e colocava a mão na bandeja de comida. Asuna parecia que não sabia se devia ter pena de mim ou se riria de mim. Ela então fez uma observação com a voz baixinha: não é como se ninguém tivesse sugerido te convidar para a festa. Kirito-kun, você é um dos jogadores das linhas de frente também, mas alguns membros da AUS se perguntaram do porquê eles deveriam dar comida e bebida de graça para o cara que sempre rouba os bônus de LA. Então eles acabaram decidindo que você não precisava de um convite. A propósito, Azuna-san, de quem você ouviu isso? Do Shibata dos DKB, durante a reunião de estratégia do boss de campo. Ele também me pediu para pedir desculpas a você por eles fazerem isso. Eles disseram que eu poderia ir, se eu quisesse. Outras pessoas também me mandaram muitas mensagens instantâneas pedindo. Por falar nisso, a equipe de ágil tá voltando para a cidade também, mas só para terminar suas quests, não para participar da festa. Então já digo logo que você não tem motivo algum para ficar de mau humor. E eu não estou de mau humor. Jogadores solo não tem nada a ver com o Natal. Tem certeza de que é um jogador solo? De repente, Argo explodiu em uma série de risadas assustadoras e sorridentes. Que foi? Ah, nadinha. Agora, se me permitem, vou me indo voltando para a cidade de Rovia. Argo falou, escorregando de sua cadeira. Atordoado, eu perguntei, mas já? Se você ia embora tão cedo assim, então por que vir para este vilarejo? Para coletar dados sobre quests e estoques de lojas, é claro. E eu gostaria de dar um pulinho na festa de despedida também. Adeuzinho, Achan, Keyboy. Ela assinou rapidamente, sorriu e acrescentou, ops, quase que ia me esquecendo. Merry Christmas. Merry Christmas, Argo-san. Se cuide. Merry Christmas. Eu me juntei a elas, sentindo que não tinha feito a pronúncia em inglês da forma correta. E antes que eu soubesse, a comerciante de informações já havia ido embora. Depois de um tempo, Asuna murmurou, Argo deveria ter sido a primeira a ser convidada para a festa de Natal. Com certeza. E com direito a um ultra status VIP. Respondi acenando com a cabeça e terminando meu suco. Neste exato momento, a Argo estava coletando informações sobre as lojas, tal os seus produtos à venda, como também sobre as quests que os NPCs de Usco providenciavam. Sua procura por informações, seja estando na segurança de cidades ou se adentrando nos perigos do andar, era um apoio inestimável ao nosso progresso neste jogo da morte. Porém, ainda existe mais do que alguns jogadores, dentro das duas guildas da vanguarda, que sentem desgosto ao ouvir o nome Argo Terrat. Eles parecem pensar que os beta-testers tinham o dever solene de fornecer as informações para esses preciosos guias de estratégia que todos usavam. Diante dessa expectativa que colocavam sobre ela, as políticas de Argo de vender tudo desde que haja um preço, a fim de conseguir dinheiro, era uma razão pela qual ela era odiada, certeza. Se duvidar, ela venderia até mesmo o que tínhamos acabado de conversar, se alguém mostrasse interesse e pagasse o preço. Por isso, até eu, que me considero amigo dela, tenho que filtrar sobre o que falar ao redor dela.
Eu não sei por que ela segue essas políticas tão impróprias. E provavelmente ela me venderia a resposta disso se eu pedisse. Um dia eu compro esse motivo dela, mesmo que o preço seja absurdo, eu disse a mim mesmo, colocando o coquetel vazio na mesa. Então, o que fazemos algo? Quando comecei a falar, percebi então que não tinha verificado algo com a Asuna primeiro, e, digo, se você quiser ir, eu não vou te segurar. Minha parceira temporária mostrou surpresa em seu rosto com isso, por isso adicionei, quero dizer, se você foi formalmente convidada para a festa de despedida de Natal, e estiver se recusando a ir por causa de mim, você não precisa. Ah, isso. Ela me interrompeu. Logo bufou em resposta, não se incomode com isso. Eu nem tinha intenção de ir em primeiro lugar. Não sou de festas chamativas assim. Ah, entendi. Bom, então, antes que eu pudesse sugerir que completássemos 2 ou 3 missões para uparmos de nível antes do anoitecer, eu parei a mim mesmo. Eu não tinha apego particular algum à véspera de Natal, mas isso não necessariamente deveria se aplicar a Asuna. Ela sabia que era o dia, e embora ela possa ser a talentosa usuária de rapieira, ela ainda era jovem, então talvez, você quer tentar fazer aqui. Tentar o quê? Ter a nossa própria festa natalina. A esgrimista olhou para mim, com suas sobrancelhas tensas, como se estivesse simulando várias respostas possíveis. No final, ela acabou escolhendo a resposta: virar a cabeça de lado como uma aparente ira. Não há necessidade. Eu não tenho nada preparado, e também não parece haver um clima de Natal apropriado nesta vila tropical. Por um breve momento, eu quase pensei que o sistema de controle de tempo a ouviu. O ataque da luz da tarde dourada abruptamente escureceu e a superfície azul cintilante do lago mudou para um cinza nublado. Um vento frio do outro lado do lago também balançou seu cabelo comprido. Não pode ser. Ela sussurrou. Eu segui o olhar dela. Havia um pequeno pontinho branco caindo silenciosamente do nublado céu. Ele foi pego pela brisa e vagou pelo terraço aberto do restaurante até pousar na minha mão enluvada. O pontinho branco derreteu quase que instantaneamente, deixando uma pequena sensação fria na palma da minha mão. E então veio outro e mais outro. Era possível ver que havia inúmeros pontinhos brancos dançando no ar. É neve. Eu murmurei em transe. Verdade, era dezembro, mas eu nunca tinha visto neve em Aincrad antes. Na verdade, eu nem havia sentido um frio digno de inverno aqui antes. De acordo com o que eu li em um artigo antes do jogo me prender, Saul supostamente deveria recriar a estação real lá de fora, dependendo de qual andar. Porém o quarto andar não teria como ser um desses especialmente alinhados com o mundo real. Por isso, essa neve de agora deve ser de um evento especial de feriado, apenas no Natal. Rapidamente, as cabanas com seus telhados de cor de gramíneas secas tropicais foram tingidas para um branco neve. Algumas crianças NPCs corriam ao longo da passarela próxima, rindo e gritando. Ao ter a visão surreal da ilha tropical se transformando para um paraíso de inverno, eu ouvi um suspiro relutante ao meu lado. Porque isso teve que acontecer. Eu me virei para trás para ver Asuna observando a neve com os olhos bem abertos. Eu não conseguia ler a expressão em seu rosto. Pelo menos, eu sabia dizer muito bem que a pequena onda branca dançante, que poderia ser vista em seus olhos castanhos claros, era linda. Por causa disso, eu não pude deixar de ficar fascinado por ela. Eventualmente, ela me notou olhando para ela e por isso piscou várias vezes antes de sussurrar. Logo quando escapamos da cidade e viemos para cá, só para que eu pudesse evitar de pensar no Natal, isso não é justo. Você estava tentando não pensar sobre o Natal? Mas, você não tinha dito que. Eu pressionei meus dedos nas minhas têmporas e forcei uma memória de uma conversa de quase 2 semanas atrás ficar visível. Quando estávamos no labirinto do segundo andar, você não tinha dito algo de que gostaria que nevasse no Natal? Ela apertou os lábios em um leve constrangimento. Tô realmente surpresa que você se lembre disso. E, talvez eu tenha dito isso mesmo, mas não estou com disposição para aproveitar o feriado dadas as circunstâncias atuais. Nós deveríamos estar focando em avançar mais no jogo do que ficar fazendo festas. Além disso, você nem mesmo tinha citado nada até poucos minutos atrás. Que? Citado o quê?
Logo quando perguntei, ela me jogou um olhar sujo. Se você queria fazer um evento de Natal, então você deveria ter me dito alguns dias mais cedo, para assim eu conseguir me preparar. E é natural assumir que você não estava interessado nisso, porque você nem tinha me dito nada até hoje. Que? Preparar? Preparar o quê? Eu queria perguntar, mas de certa forma eu já sabia a resposta. Os 3 elementos essenciais para qualquer celebração de Natal japonesa eram frango frito, bolo e presentes. Os 2 primeiros poderiam ser arranjados em uma loja NPC, mas os presentes não. É claro que, no meu inventário, eu não tinha nenhum item que a Asuna poderia ficar feliz em receber, então trazer à tona a sugestão de uma festa de Natal seria muito precipitado no momento. Mas, se eu verdadeiramente inspecionasse toda a minha lista de itens, quem sabe não poderia surgir uma surpresa aqui ou ali, eu pensei mostrando teimosia. De qualquer forma, esse era um pensamento sem sentido. Quando Asuna disse que não tinha nada preparado, ela tinha que estar falando sobre um presente de Natal, e conhecendo a natureza perfeccionista dela, ela não iria se contentar em escolher um presente de drops que eram sobras indesejadas dela. É claro que ela iria preferir algo concebido como um presente desde o começo. Além do mais, ficou claro pelas explicações de Asuna que ela estava fingindo evitar a grande festa de Natal na cidade para focar no jogo, e a razão para isso é por conta de eu não ter dito nada sobre o feriado antes. É culpa minha. Sinto muito. Quando assumi esse pensamento, eu naturalmente me desculpei. Não, você não precisa se desculpar. Ela respondeu, surpresa. Mas eu mantive minha cabeça abaixada. Não, preciso sim, fui eu que falei de Natal no 2º andar, e mesmo assim esqueci de tudo quando chegamos na data, eu estraguei tudo. Na verdade, em um dia especial como hoje, não tem problema algum em parar um pouco para esvaziar a mente, então, pelo menos. Isso tá, realmente, nem parece você mesmo. Ela disse desajeitadamente. Eu levantei meu olhar, metade com medo do que eu poderia ver. Ela então encolheu os ombros e realmente mostrou não estar irritada. Olha, se eu realmente quisesse ter algo de Natal, eu deveria ter falado sobre isso. Mas eu não fiz, então você não precisa se desculpar. Eu já estou feliz em apenas ver tudo isso. Eu olhei para o vilarejo novamente. A neve que caía constantemente estava acumulando já 5 centímetros de altura, o que fez parecer que a própria vila de Usco emitia um leve brilho branco. Isso me colocou em uma mente vagante, mas eu sabia que se neve caía sobre a Aincrad, então deve haver melhores vistas para isso. O cenário deslumbrante de Rovia estava, sem dúvida, melhorado ainda mais com o revestimento de neve, e com certeza haveria beleza de sobra na cidade florestal de Zumfut. Sem falar de Urbus, que era como se fosse um ninho dentro de uma montanha, e até mesmo a cidade dos começos lá embaixo. Deve ser bastante interessante ver como a neve se comportou por lá. No entanto, enquanto que seria fácil viajar entre essas cidades usando o portal de teleporte, voltar para um desses portais era a verdadeira dificuldade. Nós teríamos que atravessar quase que metade do andar de 10 km de largura para chegar ao portal, e ele estaria cercado por membros da DKB e da AUS por conta da festa. Agora não era o horário ideal de se mostrar no meio deles. Teríamos que encontrar um lugar aqui no 4º andar para ser o cenário do nosso White Christmas. De repente, uma imagem surgiu na minha mente. Um lugar que eu visitei no beta. Uma construção que se elevava sobre a vasta extensão da paisagem de areia e rochas. Porém, não havia mais terrenos como desertos secos neste andar. Exato, esse lugar serviria muito bem. Ei, Asuna. Que foi? Ela inclinou a cabeça para minha direção. Eu deixei minha hesitação de lado e fiz minha sugestão. Não é algo físico, mas tem algo que eu gostaria de te dar, para compensar como um pedido de desculpas. Ela me olhou, arregalando seus olhos por alguns longos segundos, para então depois falar com uma voz baixa. Bem, se você quer me dar, mas não espere nada em troca. Nós reabastecemos alguns itens consumíveis na agora vila coberta de neve chamada Usco e seguimos com o objetivo de aceitar as quests do vilarejo. Após isso, partimos na Tilnel novamente em meio à neve que caía. Se fosse no mundo real, eu agora estaria sentindo muito desconforto, dentre eles. Muito frio, pouca visibilidade, neve se acumulando na gôndola.
Mas, em um mundo virtual, o pior que aconteceu foi um campo de visão um pouco pior. Problemas tal qual ao manejar o remo para fazer o barco se locomover não existia. O barco atravessou o lago em forma de lua crescente e seguiu para o rio que continuava ao sul. Não havia nenhum indício de mobs na água, seja por ser véspera de Natal ou por estar muito frio com toda essa neve caindo. De qualquer forma, usei isso a meu favor para aumentar a velocidade, e continuamos a deslizar suavemente sobre a superfície tranquila da água. Eventualmente, a forma de uma torre cinza desbotada apareceu à distância. Essa era a torre do labirinto que se localizava no extremo sul do andar, o meio no qual nos possibilitaria chegar ao próximo andar. Embora ainda estivesse a mais de 3 quilômetros de distância, a sensação de pressão que o boss, escondido no nível mais alto da torre, emanava, conseguia ainda assim sacudir minha pele. Você não tá me levando pra lá, está? Asuna se virou para perguntar. Eu rapidamente balancei a cabeça em negação. Não. Nosso destino é por ali. Eu respondia enquanto apontava para o lado sudeste de uma bifurcação no rio à frente. Momentos depois, os altos penhascos de ambos dos lados começaram a mudar de cor. A rocha parecida com basalto enegrecido apresentava linhas horizontais finas esculpidas como gravuras. Utilizando minha memória do beta e do mapa no meu menu, eu nos levei para a esquerda e para a direita através de vários ramos do rio. Cerca de 1 hora depois de sairmos de Usco, o nosso caminho era bloqueado por uma parede de cor branca quase pura, isso no final de um vale quase que inteiramente escuro. Espera aí, não há saída alguma na nossa frente. Asuna gritou, apontando, mas eu só coloquei mais força no meu remado. Não se preocupe, é para lá que estamos indo. Mas eu não consigo ver nada. E se tiver uma parede? Ficaremos bem. É só uma névoa normal, e não tão normal assim. Ela se virou para mim, mostrando ceticismo em seu rosto. Eu sorri de volta para ela e movi a túnel para dentro da espessa névoa branca. Dentro de segundos, eu não consegui nem mais ver Asuna sentada a 2 metros à frente de mim. E quando eu respirava fundo, pude sentir que a umidade fria do ar continha o aroma fresco e vívido da floresta. Espera, essa névoa na verdade não poderia ser. Ela nem conseguiu terminar antes da névoa se dissipar abruptamente, restaurando nossa visão por completo. Era um grande lago circular, muitas vezes maior que o lago Calderal onde lutamos contra o T-Bíceps Archelon. A neve que caía tingia de branco a maior parte da superfície da água. Eu tirei o remo da água e deixei o barco ir para a costa. Enquanto a túnel deslizava silenciosamente por mundo tingido de branco, uma silhueta negra eventualmente pairou à frente. Era um temível e grandioso palácio, não, era mais para uma fortaleza. 4 torres de alturas diferentes se erguiam sobre o telhado da construção coberta de neve, cada uma agitando uma galhardete triangular. Elas apresentavam um chifre cruzado com uma cimitarra em um fundo preto. Isso é, a bandeira dos Elfos Negros. Asuna gritou, com sua voz irregular demonstrando surpresa e expectativa. Eu já sabia que havia uma fortaleza dos Elfos Negros aqui. No beta, a quest da campanha, Guerra Élfica, era retomada aqui com outra série de breves atividades antes de terminar em uma longa dungeon que levava a história para o próximo andar. Porém, aqui no jogo oficial, já havia grandes diferenças em relação ao que eu lembrava. Os Elfos Caídos estavam fazendo acordos com a Associação Water Carriers, em busca de comprar grandes quantidades de madeira, além da figura sombria chamada General Nutza, que supervisionava essas operações. Essas são coisas que não existiam no beta. Por conta disso, eu estava planejando visitar esta fortaleza apenas quando eu tivesse coletado o máximo de informações relacionadas à quest. Mas dado que já tínhamos passado pelo covil do boss de campo, no 4º dia deste andar, percebi que estaríamos indo para a torre de labirinto muito mais rápido que em comparação com o 2º e o 3º andar. Asuna e eu provavelmente éramos as únicas pessoas que seguiam ativamente a missão da Guerra dos Elfos dentre o grupo da linha de frente, então se não agíssemos com pressa, as 2 guildas passariam e nos deixariam para trás. Mas claro, tal razão de ser deixado para trás não poderia ser nada além de uma mera desculpa agora, afinal, eu, no momento atual, só quero mostrar essa bela vista para minha parceira. É tão lindo. Asuna falou em voz baixa, olhando para o castelo nevado enquanto nos aproximávamos.
Mais bonito do que qualquer outro castelo que já vi na vida real. Você tá falando de castelos, tipo, de parques temáticos? Ou dos verdadeiros da Europa? Eu perguntei cuidadosamente. Ela sorriu e não quis elaborar. Castelos era uma marca registrada de RPGs de fantasia, mas em Aincrad, até agora, este pode ter sido o primeiro que apareceu, como também o único castelo que se encaixaria perfeitamente na imagem de um. O design do projeto da construção era quase o mesmo que no beta, mas a impressão que deixava era completamente diferente. Agora que estava no meio de um lago pitoresco, em vez de uma bacia plana e seca. Especialmente na véspera de Natal, no meio de toda essa neve que constantemente caía do céu. A fortaleza do exército dos elfos negros era murada com uma pedra branca, e seu telhado em ângulo acentuado, sendo de telhas de ardósia cinza. O brilho laranja das inúmeras janelas arqueadas cria um forte contraste perfeitamente calculado para o crepúsculo azul da noite. A construção em si era completamente isolada da terra circundante, por isso várias gôndolas negras seguiam atracadas ao longo do pier em linha reta na frente do portão principal. Guiado por uma lamparina a óleo que emitia luz azulada na ponta do pier, eu movia a túnel para um espaço vazio ao longo da doca. Nenhum alarme soou ou sequer guarda algum apareceu correndo para cima da gente. Depois de guardar o remo e pular no pier de pedra, eu me virei para pegar habilmente a corda lançada pela minha parceira e coloquei-a sobre o cabeço de bronze. Asuna estendeu a mão esperando que eu a ajudasse, assim o fiz, e depois caminhamos até o centro do pier para olhar novamente para cima em direção ao castelo. O portão da frente ainda estava a uma distância considerável da gente, mas a visão do grande castelo já nos deixou com um aspecto de majestoso e imponente. A mais alta das torres tinha de ser de uns 50 metros do chão. A escala da estrutura rivalizava com a dos baobás gigantes que compunham a cidade do terceiro andar. A luz laranja das janelas que refletiam a neve nos inúmeros beirais da construção. Eu vislumbrei essa visão fantástica até uma pequena voz me atingir nos ouvidos. Obrigada. Esse é um presente maravilhoso. Bem, desde que você ache isso mesmo, valeu a pena remar por todo o andar só para ver. Eu olhei para ela e sorri. Mas isso é apenas metade do presente. Como? Eu coloquei a mão nas costas dela e gentilmente a empurrei, indicando para ela seguir em frente. Ela descobriria em pouco tempo, então tive que apressar minha perceptiva parceira para preservar a surpresa. À frente no pier, havia um portão enorme feito de placas de metal grosso de uma cor escura, obviamente sendo guardado por guardas muito grandes e fortemente equipados. Pelos padrões élficos eles eram, de ambos os lados da grande porta. Eu dei uma pequena olhada em suas alabardas incrivelmente longas e tive que me manter forte para me aproximar deles. No momento em que cheguei a 6 metros do portão, o guarda da direita gritou, alto. Enquanto que o da esquerda falou, este não é um local que humanos podem adentrar. Eles cruzaram suas alabardas no ar. Eu fiquei aliviado por reconhecer as mesmas linhas de diálogo do beta. Logo depois tirei o que eu tinha preparado na minha bolsa de cinto e segurei na minha frente. Meu nome é Kirito. E estou aqui para solicitar uma audiência com o governante deste castelo. O diálogo provavelmente não era necessário, mas eu queria fazer o roleplay certinho, então sufoquei meu constrangimento e avancei com ele. Os dois guardas olharam para o pergaminho selado que eu segurava, pergaminho esse que carregava consigo o mesmo selo das bandeiras do castelo. Esse era um convite dado a nós pelo comandante das forças dos elfos negros no terceiro andar. Não demorou muito para suas alabardas voltarem para a posição de antes. No momento seguinte, o enorme portão de metal se abriu com um estrondo profundo. Eu suspirei de alívio e cutuquei a Asuna para indicar para entrarmos no castelo. Segundos depois, um grito de surpresa escapou dos lábios dela. Uau! O jardim da frente do castelo nos envolveu com toda a beleza de um excelente quadro digno de ser chamado de obra de arte. Árvores, canteiros de flores e cebês nos acomodaram logo na entrada, além de haver cercas de ferro fundido aqui e ali, tudo isso coberto de neve que brilhava à luz das lâmpadas a óleo. O caminho à porta principal do castelo era absolutamente imaculado, é como se ninguém tivesse coragem o suficiente para pisar por tão bonito que é. Mas quando o portão atrás de mim se fechou, eu comecei a andar.
Atravessei o pátio da frente enquanto pisava na neve branca, que era crocante como uma bolacha, até chegar na entrada da frente. Se tudo fosse igual ao beta, nós seríamos capazes de andar livremente pelo castelo. Desde o salão de jantar, as várias lojas, e até mesmo o porão que parecia mais como um labirinto. Havia muito que valesse a pena explorar por aqui, mas o nosso primeiro destino já estava definido. Abrimos a porta e entramos. Asuna exclamou em admiração mais uma vez. No centro do salão principal, com seus tapetes vermelhos, havia uma fonte de mármore com água cintilante. Além disso, havia uma grande escadaria e corredores largos que se estendiam para a esquerda e para a direita. Familiares NPCs elfos negros caminhavam por todo o local ao som de violinos invisíveis, porém ao contrário do terceiro andar, só uma pequena quantidade desses elfos possuíam armas. Não tô vendo nenhum jogador. Asuna comentou, e depois confirmou para si mesma, mas é claro que não haveria nenhum. Aquela parede de névoa que passamos deve ser o que nos joga para dentro de uma instância, não é? Certíssima. Nunca nos cruzaremos com outro jogador por aqui, então estamos livres para rir, gritar e cantar o quanto quisermos. E eu não vou fazer nada disso. Enfim, vamos dar uma olhada no local. Falou ela, com um olhar exasperado junto de um sorriso enquanto puxava a manga do meu casaco. Tudo bem, mas eu já tinha decidido o nosso primeiro destino. Vem, por aqui. Agora sou eu que puxava a capa de capuz dela a fim de a arrastar pelo corredor da direita. Castelo de Ofel, a fortaleza dos elfos negros, era construído com 4 torres de diferentes tamanhos em forma de retângulo com um dos lados aberto. Basicamente, o lado direito do castelo era uma estação para soldados, enquanto que o lado esquerdo abrigava os inquilinos e servos do castelo. Porém meu objetivo aqui era o átrio central. Caminhamos pelo corredor, passando por vários soldados, depois viramos à esquerda numa esquina. Logo então encontrei uma pequena porta em frente e a empurrei suavemente até abri-la. Estando de volta a um ambiente ao ar livre, fomos recebidos por um lugar menos deslumbrante que o jardim da entrada, porém de alguma forma muito mais misterioso e de clima sagrado. As espinhosas sebes, que tinha pequenas flores pretas, de certa forma bloqueavam o caminho da esquerda e da direita, como se fosse realmente um labirinto, nos impedindo de ver mais adiante. Caminhamos sobre as pedras em formato de paralelepípedos, agora cheio de neve, novamente com a luz das lamparinas sendo guias. Eu podia ver que alguém tinha deixado passos ao decorrer do caminho. Asuna e eu compartilhamos um olhar e corremos ao longo da trilha antes que a neve cobrisse os passos recém-feitos. Quando atravessamos o labirinto espinhoso, nós chegamos em um lindo jardim em torno de uma conífera deslumbrante. Canteiros de flores feitos de tijolos e bancos de bronze a uma distância alternada seguiam em torno da árvore. Seus galhos salientes, em conjunto de suas folhas impediam a queda de neve no local, por isso as pegadas desapareceram perto da entrada do jardim. Mas nós não precisávamos mais os seguir. Diante de nossos olhos, sentada silenciosamente em um dos bancos, estava uma figura esbelta. Embora pudéssemos apenas ver só um formato de uma silhueta, por parte da nossa localização, não havia necessidade alguma de se aproximar para conseguir ver o cursor de identificação da figura. Assim que dei o primeiro passo em frente, diminuindo a distância de nós à figura, a pessoa nos notou e se levantou, saltando sobre o canteiro de flores ao lado com toda a força de uma sword skill impulsionada. A pessoa pousou levemente na nossa frente e nos abraçou de braços abertos. Kirito. Asuna. Uma voz familiar e ao mesmo tempo lustrosa soou. Fazendo o meu melhor para suportar o ataque de abraço entregue com a força de um mob de nível elite, eu consegui murmurar, é bom te ver novamente, Kismel.